Estudo de Gênesis, capítulo 6, o crescimento do mal. Os filhos de Deus, esse termo é usado no Antigo Testamento só para se referir a seres angelicais, talvez de categoria superior. Foi somente porque a possibilidade de relações sexuais contradizia a concepção geral acerca de anjos que os antigos expositores rabínicos entenderam que o termo significava pessoas de elevada classe social. Vou ler de novo porque eu achei interessante. Foi somente porque a possibilidade de relações sexuais contradizia a concepção geral acerca de anjos que os antigos expositores rabínicos, olha só, a gente encontrei a ideia aqui, bem legal. Os rabínicos pensavam que eram pessoas de classe elevada, por causa da concepção que eles tinham dos anjos, entendeu? Porque eles não achavam que anjos podiam se tornar seres como seria um ser humano, né? Então aí eles não acreditam. Rabino não acredita que anjo tem matéria, e outra que um anjo pode transfigurar em um ser humano, assim como ele pode, né? Como os caídos transfiguram em anjo de luz, né? Mas aqui, olha só, a concepção rabínica de anjo foi que abarca essa ideia de que eram pessoas de posições elevadas, mas aqui o texto vai estar falando filhos de Deus, filhos de Deus no sentido de serem anjos mesmo, né? Aí quer dizer aqui, houve um desprezo das diferenças sociais. Logo no início, os pais da igreja, seguidos por muitos reformadores, associaram o termo aos descendentes de Sete. Assim, Leopold, a interpretação judaica mais antiga, os considerava seres angelicais. Assim, a Septuaginta, o livro dos Jubileus, Enoque e Josefo, 2 Pedro 2:4 e Judas 6, versículo 4, Nefilins. Números 13 e 33, em que são gigantes, mas aqui provavelmente os caídos. Olha, então esse autor aqui, ele não é liberal, né? Porque o pessoal que é liberal, eles vão fugir da realidade, eles vão mascarar, né, as coisas, né? Porque ele não é liberal, não, ele fala a real mesmo. O que o texto está falando lá? A dedução óbvia é que eram os descendentes da união mencionada acima, e o contexto sugere que eles eram os líderes das atividades prejudiciais que estão sendo descritas. Também sugere que havia uma realidade por trás das antigas histórias mitológicas de homens amorais da grande força. A menção de Nefilins mais tarde não implica que eles tenham sobrevivido ao dilúvio. Olha só, então, quer dizer, esses gigantes, né, monstros que fala, eram os gigantes Nefilins, né? E aí ele vai acreditar que eles não resistiram ao dilúvio, que eles morreram, né? Antes que o nome sobreviveu para denotar homens de grande estatura e força, como em Números 13 e 33. As palavras do Senhor, no versículo 3, são de difícil tradução e interpretação. O verbo dum, na NVI, contender com, é traduzido por agirá, para sempre no homem, e contenderá a rece é parafraseado na BNH por não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, ou na BJ por meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem. A importância de meu espírito também não está clara. Parece que temos de escolher entre o meu espírito não julgará entre os homens para sempre. Lutero Leopold. Tentar restringir o mal crescente, caso em que os 120 anos
seria um período para o arrependimento antes do dilúvio, ou podemos seguir a Nebe: o meu espírito doador de vida não permanecerá nele. Ele viverá 120 anos, assim também a possibilidade no rodapé da NVI não permanecerá nele. A objeção de que muitos dos descendentes pós-diluvianos de Abraão viveram muito além disso não é válida, visto que Noé e sua família foram isentados do castigo pelo mal. Mais importante do que isso é o juízo de Deus sobre o homem. A sua maldade era grande, e todo o plano que sua mente maquinava era mau o tempo todo. Às vezes é sugerido, especialmente por parte dos judeus, que o Antigo Testamento não conhece a doutrina do pecado original ou da depravação do homem na sua essência. Os dois aspectos estão certamente indicados aqui. Tanto é assim que os rabinos fundamentaram nisso a sua doutrina de Yezer Ha, um impulso mau que está em todo ser humano. Mas eles o contrabalançaram ao postular um Yezer Tob, um impulso bom nutrido principalmente pelo estudo da Torá. Mais tarde, quando foram confrontados com o ensino cristão, sua tendência foi abandonar todo conceito. A afirmação da tristeza de Deus, a linguagem tipicamente antropomórfica, mas levando em consideração as críticas frequentes do Deus do Antigo Testamento, precisa ser destacado o aspecto de que Deus é retratado como aquele que não tem prazer na morte do pecador. Independentemente de como se interpreta esse texto, precisamos observar que a cultura pelo pecado não é atribuída. Culpa pelo pecado não é atribuída à invasão ilícita dos poderes angelicais. Ante isso, se tornou possível em virtude do pecado do homem. Letra F, o dilúvio, 6:9, 8:19. A nossa interpretação da história do dilúvio vai depender em grande parte de como entendemos a inspiração das narrativas históricas da Bíblia. Não há dúvida de que ela garante a sua exatidão em termos espirituais, e isso significa somente que as narrativas bíblicas não dão necessariamente o retrato que teria sido feito por um historiador secular, se ele tivesse estado lá. A questão fundamental é se o narrador bíblico dá um retrato exato dos eventos, assim como os conhecia e como foram interpretados pelo Espírito Santo, ou se por meio do Espírito Santo ele recebeu informações de fatos que não poderia ter descoberto sozinho. Se devemos nos basear em narrativas históricas posteriores, a primeira alternativa é correta, pois as fontes usadas pelo autor posterior muitas vezes são mencionadas pelo nome. Não podemos nos esquecer de que a Bíblia geralmente usa linguagem popular e não científica na descrição de fenômenos naturais. A formulação de 2 Pedro 3, 5, 6, citada com tanta segurança nesse contexto, pode ser usada como paralelo de Salmos 24, 1, 2, Amós 7, 4. Se aceitamos a segunda alternativa, precisamos crer, com base em 7:19, que a água subiu acima dos picos mais altos do mundo e que, além disso, toda forma de vida animal cessou, com exceção da que estava na arca. Parece provável que a unidade do dilúvio signifique a universalidade da experiência do homem que a registrou. A favor dessa tese, a não ser que aqui se defenda a ideia de que a distribuição dos animais no mundo era diferente naquela época do que foi mais tarde, está o fato de que ela livra da suposição de que Noé teve de arrebanhar os seus animais de lugares muito distantes e de
providenciar alimentos para aqueles que exigiam dietas especiais. Não há garantia bíblica de que Deus levou os animais até Noé. As posições de Whitcomb e Morris não estão fundamentadas somente na exposição bíblica, mas em certas observações geológicas, e por isso não podem ser tratadas aqui. Devemos observar, no entanto, que elas implicam uma recriação, o que estaria em conflito com a mensagem do sábado. E, no caso, é o 6:14. Uma arca. No hebraico, tebá. A palavra na narrativa do dilúvio aparentemente é de origem acadiana. A mesma palavra é usada em Êxodo 3, é uma palavra egípcia. Nenhuma delas tem ligação alguma com a Arca da Aliança. Suas dimensões, supondo que a medida do côvado seja de aproximadamente 35 centímetros, eram de aproximadamente 45 centímetros, 125 metros, de comprimento de 22,5 metros de largura por 13,5 metros de altura. Não era um navio no sentido usual. Seu propósito era flutuar e não ser navegado. Daí a tradução adequada de Moffat, barcaça. Se ignorarmos o contexto geral e as graves distorções politeístas no relato babilônico do dilúvio, eu acho que é do babilônico do dilúvio. Deixa eu ver onde que eu vou parar aqui. Há semelhanças impressionantes entre ele e a história da Bíblia. Confira Heidel de Gilgamesh Epic. A epopeia de Gilgamesh. Geralmente se supõe que a história de Gênesis é derivada da Babilônia, mas visto que estamos lidando com lembranças vivas de um tremendo desastre, não há razões válidas pelas quais as duas não poderiam estar baseadas em registros válidos do evento. Embora o relato babilônico esteja mais distante da realidade e não acrescente nada ao relato bíblico. Poxa vida. Boa ideia, boa explicação, né? Relato babilônico está distante da realidade e não acrescenta nada ao relato bíblico. Poxa vida. Versículo 16. Faça-lhe um teto com vão. Nota de rodapé da NVI, uma abertura para a luz no topo. O significado do hebraico sohar, encontrado somente aqui, é incerto. A explanação mais satisfatória é dada por Driver, um tipo de abertura em toda a volta dos lados da arca, exceto nos lugares em que as vigas sustentavam a cobertura, um pouco abaixo da cobertura. BLH que diz: faça uma coberta para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a coberta. Versículo 17. O dilúvio, o hebraico usa mabu, que ocorre só quando se fala acerca de dilúvio de Noé, Salmos 29:10. Versículo 18. Com você estabelecerei a minha aliança. Pode haver pouca dúvida de que isso antecipe 9:8-17. Êxodo 19:5 mostra que se pode mencionar uma aliança antes que os seus detalhes sejam revelados. Assim, Leopold, versículo 19, um casal de cada. Não há contradição com a menção de 7 casais de cada espécie de animal puro, embora não seja necessário pressupor que, para Noé, a divisão entre puro e impuro fosse idêntica à encontrada em Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Essa divisão é praticamente universal, visto que é fundamentada somente no uso como alimento. Isso é praticamente um reconhecimento de que o início da dieta de carne precedeu. 9.3.
com base na suposição de um dilúvio localizado 711, parece referir-se a uma onda gigantesca trazendo água do Golfo Pérsico. Isso poderia ajudar a explicar por que a arca acabou estacionada no extremo norte da planície da Mesopotâmia. Muitos têm sugerido que a água representa nas montanhas da Armênia presas por uma barreira de gelo da última era do gelo. Também foi liberada, mas isso deve continuar como suposição. O avanço tão rápido da água ajuda a explicar por que ninguém conseguiu salvar a sua vida. Aí aqui terminaria, né, no caso. Aqui é o 6, já pegando um pouco do 7, né? Daqui já vai pular lá no 8.4. Então aí continuação 7.16, então o Senhor fechou a porta. A observação acerca do caráter decisivo do juízo e da proteção não poderia ter sido expresso de forma mais dramática. O uso de Javé aqui sublinha sua misericordiosa proteção. O dilúvio durou quase um ano, ou seja, 10 meses e meio, dos quais 40 dias foram de chuva forte. Os 150 dias seguintes foram de inundação. 7.24. A inclinação da planície da Mesopotâmia é tão pequena que o escoamento seria lento. Os meses são contados em termos de 30 dias, mas é pouco provável que essa deva dar alguma importância especial a esse fato. Fazer isso seria pressupor que uma medida exata de 3, exata do mês e do ano, em contraste com medidas aproximadas, já tivesse sido calculada. Aí aqui será o fim, da ideia acerca do capítulo 6. E aí ele já vai falar aqui do capítulo 8, porque as ideias não há o que discutir aqui, só relatos históricos aí, relatos do que ocorreu.